Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um YouTube da Academia do Sol. Estamos aqui mais uma vez para falar para vocês sobre grandezas de medidas elétricas. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre quilowatt-pico, sobre alguns outros termos que a gente fala no setor fotovoltaico, e hoje eu trouxe algumas grandezas que realmente a gente usa no setor elétrico de fato. Gera muitas dúvidas, o que é ampere, o que é volt, o que é kilowatt, o que é kVA, todas essas grandezas que estão envolvidas também muito no dia a dia de setor fotovoltaico, eu vou falar hoje para vocês aqui no vídeo do YouTube da Academia do Sol. Então solta a vinheta que hoje eu vou falar sobre grandezas de medidas elétricas. Bom pessoal, para começar, para quem ainda não é inscrito no nosso YouTube da Academia do Sol, deixa aqui o nosso botãozinho para se inscrever no nosso canal, deixa aqui o seu comentário, seu like no final do vídeo para a gente continuar toda semana aqui batendo ponto e trazendo mais conteúdo para vocês, beleza? Para começar, vou começar falando sobre uma grandeza elétrica que é muito utilizada no nosso dia a dia e é a base de tudo. Então vou falar sobre a tensão elétrica, que é dada em volt. O que é tensão elétrica, né? Pode surgir na sua cabeça essa primeira dúvida. Tensão elétrica, que também é conhecida como diferença de potencial, ou DDP, né? É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos ou a diferença em energia potencial elétrica por unidade de carga entre dois pontos. Ou seja, sua unidade é medida em volt em homenagem a Alessandro Volta, que foi quem descobriu essa grandeza elétrica, tá? Então é uma diferença realmente de potencial entre dois polos, né? Então essa diferença de potencial gera a tensão, né? E essa tensão depois, no segundo momento, vai virar uma fonte para a geração da potência, tá? Então, inicialmente, a medida em volt é dada para a tensão elétrica, ou seja, para a diferença de potencial, tá? Então, quando você lembrar, né, quando você vê aí, você vai ver tensão elétrica em, por exemplo, um datasheet de um módulo fotovoltaico, você vai ver lá que tem tensão lá em corrente contínua, né? Você vai ver que existe tensão também do lado de corrente alternada. Quando você for olhar o datasheet do inversor, você vai ver lá a tensão, né, o Vzinho, do lado CA também, que é o lado de corrente alternada, tá? E você vai ver tensão, por exemplo, numa fatura de energia. Quando você for olhar tensão de fornecimento, vai estar lá na fatura de energia, sei lá, 220 volts, 127 volts, 380 volts. Essa que é a tensão elétrica, aquele Vzinho significa volts. Segunda grandeza que eu vou falar para vocês é a grandeza ampere, que é a grandeza de corrente elétrica. A corrente elétrica é o fluxo de cargas, né, motivado por uma diferença de potencial. Então tá vendo? A diferença de potencial, né, que a gente falou ali atrás, que é a tensão, essa diferença de potencial, ela gera, né, essa motivação para um fluxo de cargas, né, que é gerado a corrente elétrica, que é dada em ampere. Então quando eu tenho a diferença de potencial e eu tenho uma corrente fluindo por ela, eu vou ter essa corrente elétrica, né, que multiplicado pela tensão elétrica, a gente vai encontrar a potência, né, dessa carga, né? A corrente é o fluxo de cargas que flui por uma diferença de potencial. E a corrente elétrica é o movimento, né, das cargas elétricas, como os elétrons, que acontece no interior de diferentes materiais, em razão da aplicação de uma diferença de potencial. Então, eu tenho, né, uma carga, por exemplo, né, um motor de uma geladeira, um motor de uma máquina de lavar. Esse motor, ele parte, né, com essa diferença de potencial e ele demanda dessa carga, né? Então ele demanda de uma corrente elétrica fluindo por ele para fazer, né, a movimentação, enfim, para fazer com que ele funcione, né? E aí sim que a corrente elétrica vai fluir no meio, né, das bobinas, né, enfim, dos enrolamentos do motor, e aí sim gerando a energia, né, necessária para o funcionamento desse equipamento. Carga elétrica, corrente em ampere. E aí a gente vai ver corrente, né, corrente elétrica, em todos os meios também no fotovoltaico. Então, quando eu tenho um módulo fotovoltaico, ele gera corrente elétrica, né? Então você vai ter lá a corrente contínua, né, que é gerada nos módulos fotovoltaicos. E aí o inversor que faz a mudança, né, de corrente contínua para corrente alternada, tô falando aqui novamente, né, no termo corrente, essa corrente elétrica, né, que é convertida de corrente contínua para alternada e é injetada na rede. Então, todos os equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos que a gente tem, né, no nosso dia a dia, por exemplo, a geladeira, igual eu falei, uma máquina de lavar, um forno elétrico, enfim, qualquer equipamento elétrico, ele é utilizado em corrente alternada. E aí a gente tem, por exemplo, um notebook, o carregador dele, né, faz a mudança, né? Então, quando eu conecto um carregador, por exemplo, um carregador de telefone, um carregador de computador, o que esse carregadorzinho faz? Que é aquela tomadinha, né, que você coloca na tomada, né, que o pessoal chama de cabeça, às vezes, de carregador, enfim, usam nomes aí alternativos, né? E esse equipamentozinho, né, que você conecta e depois conecta o cabo, né, USB, ele faz a conversão de corrente alternada para contínua, porque a bateria do celular e a bateria do notebook, ela é alimentada em corrente contínua, tá? Então eu preciso fazer essa inversão, essa mudança, né, retificação, né, que é o retificador, ele faz essa mudança de corrente alternada, que vem da rede elétrica da concessionária,
para a corrente contínua e alimenta as baterias, né? As baterias do celular, a bateria do notebook, né? E qualquer equipamento aí que tenha bateria também. Então é isso. Corrente elétrica é exatamente isso que eu falei agora, beleza? Falando depois da corrente elétrica e da tensão, a gente vai falar do que ela gera, né? Do produto delas, né? Então, primeiramente, vou falar sobre a potência aparente, que é dada em VA ou kVA. E aí você lembra, poxa, eu já vi kVA em algum lugar. Com certeza você já viu nos transformadores que existem, né, nas concessionárias, os transformadores que existem nas subestações, todos são dados em kVA. Então o K que vem antes, né, é aquela constante multiplicadora, né, que eu falei na aula passada, que significa 1000. Então quando eu tenho um Kzinho antes, significa que eu vou multiplicar o que vem depois por 1000. O VA, que é a potência aparente, é a potência total entregue à carga. Então a carga que está demandando essa potência, ela tem a potência aparente, né, a potência útil e a potência reativa, né? Então essas três potências que são entregadas para a carga. E a aparente é a total. Ela pega a potência útil e a potência reativa e você tem o total, que é a potência aparente, tá? E é ela que é dada em VA. E aí a potência total entregue à carga, né, que é a potência aparente, ela é composta, né, igual eu falei com vocês, pela potência ativa ou real, mais a potência reativa, que é dada em kVAR, né, que é o Rzinho que tem no final do VA, significa reativo. E você vai ver isso normalmente em grupos geradores e, como eu falei, em transformadores. VA, volt-ampere, né, que é a constante, né, que está do lado, que significa potência aparente. Por último aí, vou falar sobre potência ativa, que é o W, né, que é o watt, que eu falei até para vocês semana passada, mas eu não expliquei exatamente o que é, né, a potência ativa, né, que é dada nessa grandeza, né, em watt. Então, o que é a potência ativa? Ela também é conhecida, né, como potência real, porque realmente é a potência que é transferida para a carga, então é a potência que ela realmente utiliza. Então, quando eu tenho uma injeção de potência, ela utiliza realmente só a potência real. Uma carga, né, em um circuito de corrente alternada, que pode ser um motor, por exemplo, de uma geladeira, igual eu falei. Ela pode ser também uma carga de iluminação, por exemplo, essas luminárias que estão aqui iluminando o estúdio. Então tudo isso são cargas, né? E essas cargas utilizam a potência útil, que realmente gera trabalho, né? Que gera calor, que gera eletricidade, né? Então ela vai realmente produzir energia para a gente. Em contrapartida à potência útil, né, ou potência ativa, a gente tem a potência reativa, que é uma energia que não gera trabalho, tá? Que você vai ver às vezes numa fatura de energia de média tensão, a cobrança, né, de uma potência reativa, porque existe um limite, né, que você pode ter ali de potência reativa, a partir disso já é cobrado na fatura de energia. Então ficou entendido? Ampere é corrente, tensão é volt, potência útil ou ativa é watt, e potência aparente é em VA. Ficou entendido esses 4 termos? Então, se ficar alguma dúvida, manda aqui no comentário pra gente, que a gente vai responder vocês. E fiquem atentos aos próximos vídeos aqui no nosso YouTube da Academia do Sol. Beleza, pessoal? Quer conhecer um pouco mais sobre essas grandezas elétricas? A gente tem o nosso curso Mestre Fotovoltaico, que está aqui embaixo para vocês clicarem, acessarem e entenderem ainda mais profundamente sobre essas grandezas e onde a gente realmente aplica isso dentro do setor de energia solar fotovoltaica. Fica aqui o convite, acessa lá, acessa a nossa plataforma, conhece lá, adquira o nosso curso Mestre Fotovoltaico para vocês aprenderem ainda mais e se tornarem especialistas em energia solar. Um grande abraço e até a próxima!